Prepara-se para ir à polícia. O meu nome é Joaquim Pólvora Garcia Lavaredas, portanto, com um nome destes, portanto, tinha que sair daqui alguém com um espírito, portanto, subversivo, mas não, na verdade, portanto, é uma coincidência, portanto, o meu pai chamava-se Joaquim Lavaredas e a minha mãe era Francisca Pólvora, portanto, juntaram-se os dois e saiu, portanto, esta peça e mais uma irmã minha que já faleceu. Portanto, nascemos numa terra, é o Coço, que hoje é uma vila, portanto, mas era uma simples aldeia, na altura em que eu nasci, em 1944, e que é caracterizada, portanto, por ser um território bastante extenso, portanto, porque chegou a ser a quinta maior freguesia do país em termos territoriais, portanto, era a quinta maior freguesia. Agora, quando houve a alteração, portanto, da composição das freguesias com a junção, portanto, passou a ser a nona freguesia em termos de território. No entanto, em população, portanto, é uma freguesia, portanto, que teve altos e baixos. O Coço eram praticamente 5 famílias que eram donas do Coço. Eram os Aleixos do Gato, os Falcões da Amoreira, os Ribeiros do Sol Posto, os Durões de Lagoiços e os Garcias do Engal. Eram estas as 5 famílias que eram donas de todo, portanto, destes territórios, portanto, à volta do Coço. O Coço começa a ter desenvolvimento, portanto, no princípio do século XX, e pelos anos de 1890 e tais, 1900, com o começar, portanto, a haver o desenvolvimento da produção, portanto, de cereais, o arroz, que é uma zona, portanto, muito propícia para o cultivo do arroz, todo o Vale do Sorraia, e os cereais, portanto, o trigo, portanto, centeio, cevada, portanto, e a cortiça. A cortiça começou, nessa altura, portanto, a ter valor. E isto é uma zona do melhor, tanto cá de cortiça, tanto que o Concelho de Cruz é considerado a capital da cortiça, porque é muito boa, é de muito boa qualidade, portanto, todo o montado, tanto aqui desta região. Com isso, os grandes proprietários das terras começaram, portanto, de facto, a desenvolver alguma coisa, portanto, a produzir os cereais e a tirar a cortiça. Com isso foi necessário trazer gente para trabalhar a terra. E daí se cria, portanto, um proletariado agrícola, portanto, que vem, portanto, trabalhar, portanto, para esta terra. Normalmente vêm de outros lados, portanto, ao mesmo tempo que aparecem, portanto, os trabalhadores agrícolas, o proletariado agrícola, aparecem as profissões, os carpinteiros, os pedreiros, portanto, os barqueiros, portanto, que eram quem transportava a cortiça daqui, portanto, desta zona, portanto, e havia ali no Rio Sorraia. O rio era navegável, portanto, até ao sul do Furador, portanto, que é aqui uns quilómetros daqui, antes de chegar a Mora. E os barcos, portanto, os barqueiros vinham com os barcos até, portanto, aqui, carregavam, portanto, a cortiça e levavam-na depois rio abaixo, até ao Tejo, depois do Tejo, portanto, por aí abaixo, até às fábricas, portanto, no Seixal, no Barreiro, portanto, naquela zona. Daí que se criou tanto também várias famílias de barqueiros, inclusive os Casanovas, que são uma família conhecida, tanto aqui do Coço, e que também passaram pelas prisões, portanto, um deles é o Zé Casanova, portanto, que foi um dirigente, portanto, bastante conhecido, já falecido, cujo pai, portanto, era o barqueiro que inclusivamente, portanto, fazia a travessia daqui do Rio quando havia cheias, portanto, e daí que a ponte, hoje a ponte nova, porque antes era uma ponte de madeira, agora é uma ponte, portanto, já
boa, portanto, e está batizada com o nome do pai do José Casanova. É a ponte Joaquim Casanova do Beco, que não era propriamente o nome dele. O nome dele era Joaquim Labaredas Casanova, que ainda era primo direito do meu pai, portanto, e o José Casanova também ainda era meu parente, portanto, afastado. Portanto, isto é um bocadinho para contar a história, portanto, do Coço e de como é que o Coço se desenvolve e como é que se cria, portanto, aqui algum movimento, portanto, que depois deu origem, portanto, às lutas. Porque há lutas logo desde o princípio, portanto, no princípio do século XX, há aqui um trabalhador agrícola de Cruz chamado Manuel Ferreira Cortel, tanto que chegou a ser o fundador, portanto, das associações de trabalhadores, portanto, nessa altura ainda não eram propriamente sindicatos, portanto, eram as associações, portanto, de trabalhadores agrícolas que desenvolveram um conjunto de greves logo nos princípios dos tempos da República de 1910, 1900, por ali, movimentos grevistas dos trabalhadores a lutarem por melhores salários, portanto, e por melhores horários, portanto, já dessa altura. Este António Ferreira Cortel, que é trabalhador agrícola e nascido, portanto, aqui em Cruz, chegou a ser o secretário-geral da Confederação, portanto, dos Trabalhadores, portanto, dessa altura, e mais tarde chegou a ser secretário-geral do Partido Comunista fundado, portanto, nessa altura, que teve logo aqui influência, portanto, nestas lutas dos trabalhadores agrícolas aqui, portanto, desta zona. O Coço continua a desenvolver-se e chega a ter uma população, portanto, eu tenho aqui um quadrozinho, portanto, que mostra, portanto, a evolução, portanto, da população do Coço, dos censos, desde 1864, que tinha 1861 habitantes, chega a 1950 com 5.267 habitantes, em 1950 5.551 e depois a partir daí começa a baixar e hoje, no censo de 2021, está reduzido a 2.271 habitantes. Portanto, isto mostra também, portanto, o decréscimo, portanto, deste proletariado agrícola que teve o pico, portanto, aqui nos anos 50, 60, portanto, foi à altura das grandes lutas e da reivindicação por melhores salários e pelas 8 horas de trabalho, que depois aqui, em 1962, foram conquistadas, aqui, portanto, no Coço, portanto, a transformação da própria agricultura mecanizada, portanto, deu origem a um decréscimo desse proletariado agrícola e hoje está reduzido, portanto, uma população, portanto, isto não tem praticamente, não tem indústrias, não tem, portanto, nada, não tem desenvolvimento, a freguesia está cada vez mais pobre. Portanto, é neste contexto, portanto, que eu nasci e que eu cresci e naturalmente fui influenciado por toda esta situação. Só para dizer, portanto, que em 1950 o meu tio, um dos meus tios, portanto, foi dos primeiros presos políticos aqui no Coço que estiveram, portanto, em Peniche. Um conjunto de uns 5 ou 6, portanto, pessoas, portanto, daqui do Coço, portanto, era o meu tio João Labaredas, o Renato Brás, portanto, o Joaquim Castanhas, portanto, o João Camilo, portanto, foram camaradas, portanto, que já nos anos 49, 50, tiveram presos e condenados e cumpriram penas, portanto, em Peniche. Portanto, eu fui influenciado naturalmente, portanto, por isso, portanto, e já com os meus 14 anos, ainda já em Lisboa, porque eu comecei, portanto, andei a estudar, portanto, fui estudar para Lisboa, mas depois comecei a trabalhar, portanto, e a estudar, portanto, à noite. Fui aprendiz de eletricista, portanto, comecei por aprendiz de eletricista com 14 anos e nessa altura, em 58, quando foi das eleições do Delgado, logo aí comecei, portanto, a ter a minha atividade, já, portanto, a participar na campanha eleitoral do Arlindo Vicente e depois do Delgado,
pela mão do saudoso camarada Zé Casanova, que era mais velho que eu, portanto, e que me ensinou muita coisa, que me dava livros a ler, portanto, pronto. Mais tarde vim para o curso trabalhar, portanto, com o meu pai, não me portei bem, portanto, a estudar, e o meu pai, portanto, trouxe-me, portanto, para vir trabalhar, portanto, com ele como pedreiro, aprendi a pedreiro, portanto, trabalhei, portanto, aqui no curso, e passei a ter atividade política, portanto, logo desde muito novo, com 16 anos, portanto, fazia reuniões, portanto, com os trabalhadores agrícolas, portanto, quando era nas vésperas, portanto, das praças de Jorna, para discutir, portanto, o que é que se ia reivindicar, o que é que se ia pedir, e pronto, e nessa situação, portanto, eu ingressei, portanto, no Partido Comunista, portanto, ainda muito jovem. Em 1962, a PIDE, nas vésperas do 1º de maio, na noite de 26 para 27 de abril de 1962, a PIDE fez um assalto, portanto, aqui ao Coço, portanto, e levou nessa noite uma quantidade de gente. Está aqui uma notícia que veio no Avante, portanto, nessa altura, portanto, de assalto terrorista da PIDE ao Coço, em que relata, portanto, que na noite de 27, a GNR com a PIDE assaltaram, portanto, e levaram uma quantidade de gente presa. Tem aqui os nomes das pessoas, portanto, que foram presas nessa noite. Portanto, foram ainda assaltadas as casas de Henrique Passareco, que foi ameaçado, e de António Gafaniz, de Joaquim, portanto, de Gafaniz, de João Aranha, de Jerónimo Bom, da Luísa Ramos, do Joaquim Caetano, de Joaquim Labaredas, António Galvão. Foram casas que ainda foram, portanto, também visitadas, mas que não foram encontradas em casa. Pessoas que não foram encontradas em casa. Eu, na minha casa, eu por acaso estava em casa, mas fugi pelos telhados. A minha mãe, portanto, teve a entretê-los enquanto eles batiam à porta para isto. Foi, chegaram mesmo a arrombar a porta da minha casa, mas já eu tinha conseguido fugir, portanto, pelos telhados. Fugi, fui para a clandestinidade e depois fui convidado pelo partido, portanto, a ir frequentar um curso, portanto, à União Soviética. Portanto, estive lá 6 meses, regressei, portanto, vim, portanto, para Beja, portanto, mandaram-me, portanto, para Beja, portanto, mas estive na clandestinidade sempre a trabalhar, portanto, como pedreiro na construção civil. Fui para Beja trabalhar na construção civil, tinha encontros, portanto, com os camaradas, portanto, do partido, portanto, e tinha alguma atividade. Depois, portanto, fui localizado, portanto, em Beja, portanto, fui visto por pessoas da rapaziada da tropa, e quando havia essas situações de que uma pessoa era localizado onde estava, a orientação era para sair de lá, portanto, e mudar de sítio. E fui para Setúbal. Em Setúbal, portanto, também continuei a trabalhar na construção civil, tinha lá um quartito. Em 1964 há um conjunto de prisões, portanto, de uma quantidade grande de camaradas do partido, portanto, à volta de maio de 64. Eu, quando soube, portanto, que eles tinham sido presos, mudei de quarto. Portanto, ainda assim, por precaução, mudei de quarto, porque senão, se calhar, tinha ido dentro também, portanto, nessa altura. Acabei por ser preso em novembro de 1964, em Setúbal, sozinho. Fui levado, portanto, para António Maria Cardoso. Tenho aqui a ficha, portanto, do meu registro, portanto, na António Maria Cardoso, portanto, com a minha ficha, portanto, de entrada, portanto, lá, no dia 23 de 11 de 64, portanto, em que fui fotografado, portanto, tiraram uma fotografia, portanto, nessa altura, não é? Depois estive no Aljube durante os primeiros tempos.
pronto, passei por aquele período logo, portanto, tive 11 dias e 11 noites. A tortura que me fizeram foi a tortura do sono. Praticamente baterem-me, tanto quase que não me bateram. Houve uma vez que um PIDE, portanto, que entrou. Aquilo, a tortura do sono, portanto, penso que já muita gente descreveu, mas eu posso descrever a minha versão, portanto, que era isto. Entrei para uma sala onde me puseram, portanto, com um agente comigo dentro de uma sala, em que o agente, a única coisa que estava ali a fazer era não me deixar dormir. Fazia barulho, se eu, portanto, me encostava, portanto, à parede e fechava os olhos, ele não pode dormir, batia, portanto, com os tacões, portanto, na parede, portanto, para fazer barulho, na secretária, portanto, batia, portanto, com o lápis ou, portanto, com a caneta, portanto, para fazer barulho, portanto, e eu andava, portanto, por ali na sala, portanto, e com ele, portanto, isto ao fim de 4 dias, portanto, a pessoa está completamente, portanto, maluco. Portanto, o cérebro começa, portanto, a ver coisas mirabolantes, não é? Portanto, eu olhava para o chão e parecia-me que o chão era transparente e que na sala de baixo estava a minha mãe a exigir que queria me visitar, portanto, e não sei como é. E eu olhava para o chão e punha-me a fazer assim, portanto, para o chão, a abanar, portanto, a acenar para a minha mãe. E o PIDE, o que é que você está a fazer? Eu disse, não estou a fazer nada, portanto, a disfarçar, portanto, quer dizer, eu hoje conto isto, portanto, mas naquela altura eu não me apercebia, pensava, portanto, que o que estava a ver, portanto, que era realidade. No entanto, hoje percebo que eram alucinações. Portanto, ao fim de 4 dias, portanto, eu estava completamente maluco. O Sacchetti, portanto, que era o inspetor, que só fazia, portanto, era todos os dias, entrava na sala, abria a porta e dizia, então, já contou a sua história? E eu não respondia, não dizia nada. Não quer falar. Olha, daqui só se sai de 2 maneiras. Ou se sai a contar, portanto, a história, ou se sai com os pés para a frente, como quem diz, ou se conta a história, portanto, ou se sai morto. Fechava a portinha e ia-se embora. E continuava ali um PIDE rendido de 4 em 4 horas, apenas com a função de não me deixar dormir. Dormi uma noite, deram-me um divã, puseram um divã na sala, eu dormi essa noite, mas na noite seguinte voltou outra vez, até ao 11º dia. Tive 11 dias e 11 noites, portanto, sem dormir. Portanto, acabei depois por não me armar em herói de dizer que nunca disse nada, portanto, acabei por me identificar, dizer quem era, portanto, tinha estado na União Soviética, que eu sabia, eram confirmar, portanto, coisas que eu sabia que eles já tinham conhecimento, porque eles já tinham conhecimento do grupo que tinha estado na União Soviética comigo, praticamente já tinham todos sido presos antes de mim, e pronto, e a coisa, portanto, foi assim. Depois não avancei, portanto, mais nada, não dei informações, portanto, sobre ninguém, e eles, portanto, como eu, portanto, me mantive nesta posição, portanto, de não colaborar mais, portanto, levaram-me a julgamento e em 1965 fui condenado a 2 anos e meio de prisão com medidas de segurança. Pronto, passei pelo Aljube, nos últimos tempos do Aljube, porque o Aljube, naquela altura, em 64, estava muito exposto, porque foi na altura da luta dos estudantes e tiveram dezenas e dezenas de estudantes presos, que aliás estiveram presos comigo, portanto, e ali no Aljube era no centro da cidade, as famílias dos estudantes iam lá, portanto, todos os dias, fazer barulho, portanto, à porta, portanto, ali na rua, portanto, ali ao pé da sede de Lisboa, portanto, aquilo era um escândalo, e depois com a Amnistia Internacional e com a pressão internacional sobre o regime, portanto, fascista, portanto, eles tinham que arranjar uma solução, portanto, de coisa. Portanto, estavam a fazer obras em Peniche, no Reduto Norte, entretanto puseram os presos políticos no Reduto Sul e fizeram obras, portanto, no Reduto Norte, criando celas individuais para substituir os curros do Aljube. Eu fui dos últimos tanto presos que estivemos tanto no Aljube. Quando a gente foi transferidos para Caxias, o Aljube fechou. Estive ainda no Reduto Sul até ao julgamento. Depois do julgamento ainda passei
pouco tempo, portanto, no Reduto Norte de Caxias. No Reduto Sul de Caxias estive, portanto, com aquela malta estudantada toda, pá, portanto, numa sala, aquilo eram salas enormes, pá, portanto, porque aquilo eram casamatas, portanto, do tempo forte, portanto, era um forte militar, portanto, e pronto, naquela altura, com a malta de estudantes, pá, portanto, não havia disciplina, portanto, que os guardas prisionais pudessem impor, portanto, àquela rapaziada. Por outro lado, era um malta, portanto, que tinha as famílias, não eram, portanto, propriamente pobrezinhos, pá, portanto, como aqui a malta, portanto, aqui do Coço, e todos os dias iam levar, portanto, comida, portanto, aos filhos, pá, portanto, pronto, a malta eram, de certo modo, bem tratados pelas famílias, não era, portanto, agora, a comida da prisão praticamente nem a comíamos. Eu vou contar uma história, portanto, que aconteceu comigo, portanto, relacionada com isto. Na mesma altura estava aquela malta, portanto, do caso de Beja, portanto, do assalto ao quartel de Beja, pá, portanto, estavam lá também. E essa malta, pá, portanto, às vezes saía um bocadinho fora do comum dos presos políticos tradicionais. Eram um bocadinho mais anarcas, pá, portanto, do que a malta, portanto, dos presos políticos tradicionais. E eles o que é que inventaram? Inventaram uma coisa da família trazer bebidas alcoólicas para dentro da cadeia. E então era com os pacotes de leite, com uma seringa, tiravam o leite, portanto, do pacote, tanto de leite, e depois, portanto, metiam, tanto whisky ou outras bebidas, portanto, até que um dia isto foi descoberto. Um dia, portanto, os guardas, pelo cheiro, portanto, cheiraram aquela brincadeira, portanto, e proibiram as famílias, portanto, de levar leite para os presos. Isto gerou um movimento, tanto de descontentamento, tanto e de reivindicação. Os gajos, portanto, proíbem a família de trazer leite, a gente vai todos reclamar, portanto, leite. E eu também, portanto, fui reclamar, portanto, leite. Quando chego lá ao médico da cadeia de Caxias, o gajo manda-me para cima da balança e pesa e diz ele assim, você, portanto, quando foi preso, pesava, portanto, 67 quilos. Agora pesa, portanto, 84, pá, portanto, eu não lhe... Olha, você tenha cuidado, eu não lhe vou cortar tanta ração, mas eu já não tive coragem de pedir leite, pedir reforço de leite. Pronto, uma coisa dessa. Porquê? Eu andava a trabalhar na construção civil, era um jovem, comia, portanto, tinha um alarve, portanto, para me aguentar, portanto, no trabalho, que era um trabalho violento. Vou preso, vou para o pé, portanto, de malta, portanto, que todos os dias trazem coisinhas da família. Ora, eu comia, portanto, que era um alarme, olha, engordei, portanto, assim, nos meses que lá estive, engordei, portanto, pronto, depois fui condenado e fui transferido para Peniche, que era o normal, portanto, éramos ser transferidos, portanto, para Peniche para cumprir, portanto, a pena. Tive até 1969 em Peniche, saí já, portanto, no primeiro período de medidas de segurança, porque eu fui só condenado a 2 anos e meio, mas havia as medidas de segurança que era uma lei, portanto, que o fascismo tinha criado, em que, desde que a PIDE considerasse e fizesse no relatório como uma pessoa continuava a ser perigosa, na opinião deles, ser perigosa, levava às medidas de segurança, que era poder estar mais 3 anos, portanto, na prisão, que eram prorrogáveis por mais 3 e mais 3. Houve camaradas, portanto, que tiveram várias dezenas de anos presos à custa, portanto, das medidas de segurança, por serem considerados perigosos. Eu estava já no primeiro período de medidas de segurança e fui amnistiado, portanto, numa altura, portanto, já na primavera marcelista, portanto, com Marcelo Caetano, fruto da pressão internacional, quando foi da visita de um Papa, portanto, cá a Portugal, foi prometido também que iam aliviar, portanto, as medidas e não sei como é, e ele, na altura, portanto, foram abolidas as medidas de segurança. Quem estava em medidas de segurança saiu em liberdade condicional. E eu saí em outubro, portanto, de 1969, saí em liberdade condicional. Tinha que me apresentar, portanto, todos os meses, portanto, no António Maria Cardoso, mas pronto, vim para a liberdade. Pronto, a partir daí, portanto, ainda estive
até ao 25 de Abril. Primeiro vim daqui, portanto, para o Coço, trabalhar, portanto, com o meu pai na construção civil, mas depois, em 1970, fui para Lisboa, portanto, e fui-me aventurar, portanto, como empregado de escritório. Portanto, consegui arranjar, portanto, emprego numa empresa que estava, nessa altura, no princípio, que era o Pão de Açúcar. Portanto, entrei primeiro pela Manpower, portanto, como trabalho temporário, portanto, pela Manpower, mas depois acharam que eu era jeitoso, portanto, convidaram-me a ficar como efetivo, portanto, na empresa, porque a empresa estava em crescimento. Isto foi mesmo em 1970, o Pão de Açúcar foi inaugurado no dia 1 de maio de 1970, a primeira loja, que é aquela loja que agora é do Pingo Doce, na Avenida dos Estados Unidos da América. Depois foi a loja número 2, portanto, que era a antiga cantina do CUF, porque o Pão de Açúcar do Brasil fez aliança, portanto, com a CUF, e a CUF tinha a cantina, que era em Alcântara, portanto, e que foi transformada na loja número 2, portanto, do Pão de Açúcar. E foi para aí, portanto, que eu fui trabalhar, portanto, ainda primeiro como temporário, mas depois, portanto, como coisa. Entretanto, fui ascendendo dentro da empresa, desde escriturário básico até, portanto, conseguir, portanto, chegar a chefe de serviços, portanto, na empresa. Havia um administrador delegado, portanto, que era o Dr. Flores, portanto, João Flores, que era um acionista minoritário, mas que era o fiel da balança, portanto, entre os dois. Tinha 5% das ações, portanto, mas era o fiel da balança. Mas era ele, na prática, portanto, que era o principal executivo, portanto, dentro da empresa. Quando eu fui convidado, portanto, a ir para lá, portanto, eu fui ao serviço pessoal, inscrever-me e perguntaram-me qual era a minha situação militar. E eu disse, eu não tenho situação militar, portanto, eu não fui à tropa e nem sequer fui à inspeção, porque na altura, portanto, o pedido foi para me prender, portanto, eu fugi e por isso eu, portanto, aliás, depois fui preso, estou condenado, portanto, então tenho que trazer o registro criminal. Tive que entregar no serviço pessoal. Sei mais tarde, já depois de 25 de Abril, que o chefe da contabilidade, que eu depois, mais tarde, sei que era camarada, era o chefe da contabilidade. E o Dr. Flores perguntou-lhe, está aqui a propor um gajo, mas é um gajo, portanto, tem um cadastro, portanto, segundo ele me disse, portanto, me contou depois, e tem cadastro, portanto, aqui de preso. Sr. doutor, o que é que você quer? A gente ou aproveita pessoas com qualidade, ou por causa dessa situação, portanto, rejeitamos pessoas que são de qualidade. Bem, sei lá o que é que faz. Eu aceito, sim senhor, então avança. E foi assim que eu fui admitido como efetivo no Pão de Açúcar. E eu tenho que fazer justiça ao Dr. Flores, que apesar de ser um capitalista e era uma grande empresa, portanto, não exerceu aquilo que muitos faziam, portanto, que era, esse gajo, portanto, nem pó, não o queremos cá. E aceitou-me. Pronto, eu também, portanto, quer dizer, não é para me gabar, mas era uma pessoa competente e pela minha competência, portanto, eu fui crescendo, portanto, dentro da empresa. Toda a gente sabendo o que eu era, porque eu nunca neguei, portanto, aquilo que era e que tinha estado preso, portanto, e tudo. Os meus colegas, eu fui chefe de serviço, num serviço, que era o Serviço de Conferência de Faturas, que tinha 50, portanto, trabalhadores sob o meu cargo. Portanto, e, no entanto, eles confiavam em mim. Eu era chefe deles, mas confiavam em mim, tanto que me elegeram como delegado sindical. E depois do 25 de Abril, fizemos a ocupação da empresa, porque também, portanto, é bom contar a história, portanto, da ocupação, portanto, do Pão de Açúcar, que muitas vezes é contada como dizendo que os trabalhadores ocuparam aquilo e destruíram, portanto, não sei o quê. É mentira. A intervenção, portanto, do Estado no Pão de Açúcar foi feita porque, em primeiro lugar, os diretores, todos os diretores de serviço da empresa, não é a administração era composta por cinco pessoas, portanto, na administração.
Mas depois tinha abaixo, portanto, uma dezena, portanto, ou mais de diretores de serviço, diretor dos serviços financeiros, de operações, das compras, portanto, da publicidade, etc. Portanto, fizeram um documento dirigido ao governo provisório de Vasco Gonçalves, pedindo a intervenção do Estado, porque os administradores, a CUF e o Pão de Açúcar do Brasil, tinham decidido cancelar a expansão, portanto, da empresa, que estava programada, a empresa estava em expansão, e eles decidiram que, perante a situação, portanto, de que houve com o 11 de março, em que houve a nacionalização, portanto, da banca e por tabela a CUF foi nacionalizada, portanto, eles assustaram-se, portanto, e disseram que cancelaram, portanto, todo o programa, portanto, de crescimento da empresa que estava em curso. E os diretores aperceberam-se disso, que aquilo ia afogar a empresa, se parasse a expansão ia parar a empresa, e fizeram eles um relatório a pedir, portanto, a intervenção, portanto, do Estado. Nós tivemos conhecimento, a Comissão de Trabalhadores na altura teve conhecimento, portanto, disso, e numa noite fez um relatório também a pedir a intervenção do Estado pelos mesmos motivos, portanto, ao gabinete do Vasco Gonçalves. E pronto, e foi decretada a intervenção, portanto, do Estado e nomeada uma comissão administrativa nomeada pelos trabalhadores. Portanto, em que tínhamos pessoas, portanto, da empresa, da própria empresa, e um economista, portanto, só veio um economista de fora. O resto eram tudo quadros, portanto, da empresa que foram para a comissão administrativa. Durou um ano ou dois, ou depois com as voltas que isto deu, no tempo já do Magalhães Mota, portanto, a comissão administrativa foi destituída, portanto, e foi restituído, portanto, como se fez aí em tantas outras empresas. Depois, portanto, o resto da minha história foi sindicalista. Fui para o sindicato, tive 40 anos, portanto, no sindicato, até agora me reformar, portanto, embora continuando sempre a ser trabalhador, reformei-me e agora cá estou reformado, mas a continuar, portanto, sempre do mesmo lado da barricada, portanto, e sempre com os mesmos pensamentos e com a mesma determinação que tinha quando comecei, portanto, em jovem. E por isso, quando há bocado cantámos ali a canção, porque para mim continua a ser muito válida, portanto, a canção que aprendi, portanto, na cadeia, do hino de Caxias, portanto, como um símbolo, portanto, da luta que a gente estamos dispostos a continuar. Em Caxias aprendi, portanto, esta canção, que é um lindo hino de combate e de esperança, portanto, no futuro. Longos corredores nas trevas percorremos, sob o olhar feroz dos carcereiros, mas nem a luz dos olhos que perdemos nos faz perder a fé nos companheiros, nos faz perder a fé nos companheiros. Vá, camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta, cada fio de vontade são dois braços, e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços, e cada braço uma alavanca. Podem cortar meu corpo às chicotadas, podem calar meu grito enrouquecido, que para viver de alma ajoelhada vale bem mais morrer de rosto erguido, vale bem mais morrer de rosto erguido. Vá, camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta, cada fio de vontade são dois braços, e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços, e cada braço uma alavanca.
Ou se ruírem os muros, quebrarem-se as grades de ferro da nossa prisão, treme carrasco que a morte espera na hora do fogo da libertação. Ou se ruírem os muros, quebrarem-se as grades de ferro da nossa prisão, treme carrasco que a morte espera na hora do fogo da libertação.